Bom dia. Bom dia a todos. Já temos aqui algumas pessoas online. Alguns já começam a ser frequentadores habituais aqui do nosso evento semanal. Temos aqui o Lino, o Orlindo, o Mia, Eduardo, o Michel, Ciane. Ok. Quero pedir a todos, como é costume, que nos digam se nos estão a ouvir bem, que escrevam aí no chat. Bom dia, qualquer coisa. Como é que estão hoje de manhã? Ok, já temos aqui feedback de alguém. Obrigado, Arlindo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ok. Por enquanto só vejo aqui uma pessoa a reagir. Os outros conseguem nos ouvir, podem escrever alguma coisa, por favor. Ok. Obrigado, Eduardo. Consegue ouvir perfeitamente. Portanto, ok. Bom dia. Eu vou fazer um pedido enquanto vou apresentar e enquanto o Kevin também se vai apresentar. Vou-vos pedir que vocês escrevam onde estão e qual é que é o vosso negócio, qual é o nome da empresa e qual é a vossa indústria aí no chat, ok? Que é para nos irmos conhecendo todos. Bom, o nosso webinar hoje, o nosso workshop hoje é com o meu colega, o Kevin. O Kevin Wing está connosco na nossa equipa há alguns anos, já vai se apresentar também. E eu convidei o Kevin para fazer o webinar desta semana, porque ele é a pessoa que tem estado a liderar a investigação e a criação de soluções cloud dentro da 2IBI. Portanto, algumas das soluções cloud que temos na 2IBI foram maioritariamente lideradas, o desenvolvimento liderado por ele. Kevin, queres-te apresentar? O que é que fazes? Sim. Então. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Kevin Wing, sou desenvolvedor de software na 2GBI Software. Comecei a trabalhar na 2GBI em 2017, dia 28 de agosto de 2017, e aprendi muitas coisas ali, desde Amazon Web Services. E uma das coisas que eu mais gosto em trabalhar na 2GBI é a liberdade que eu tenho de investigar novas tecnologias emergentes, para aplicar, neste caso, nas aplicações que nós utilizamos no nosso dia a dia. Para além de desenvolvedor de software na 2GBI, também sou um instrutor online, numa das plataformas ali de cursos online, chamada Udemy, e sou responsável de 3 cursos. Tenho o meu primeiro curso, onde mostro como construir uma API RESTful, com tecnologia Java por ali. Tenho um outro curso, onde explico como montar um ambiente altamente disponível na Amazon Web Services. E tenho o meu terceiro curso, onde falo de hospedagem web de sites estáticos. Então é mais ou menos isso que eu faço. Sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, por isso estou aqui para partilhar um pouco com vocês. Ok. Obrigado, Kevin, pela tua apresentação. Agora, vou pedir a todos os que já estão online que, por favor, respondam aqui a nossa primeira sondagem, que também já é habitual para quem nos conhece.
e que nos digam qual é que é a vossa função atual, ou pelo menos qual é que é mais próxima da vossa função atual. Acredito que todos devem estar a ver a sondagem neste momento. Exato, já estão aqui pessoas a responder. Ok, temos aqui. Muito bem. Muito bem. Ok. Portanto, esperar mais uns segundos a ver se mais alguém responde. Ok, parece que já toda a gente reagiu. Ok, eu vou terminar então. Neste momento devem estar a ver os resultados. Portanto, 50% ao nível de diretor-geral. Temos aqui algumas pessoas em funções técnicas e algumas pessoas nas funções comerciais. Ok. Nós vamos tentar que este conteúdo, apesar de ser um conteúdo bastante técnico, seja também tratado de forma não tão técnica, não é, Kevin? Que é para que as outras pessoas que não são programadores ou que não estão tão à vontade percebam como é que isto tudo funciona. Ok, Kevin, eu vou abrir aqui os slides então e temos aqui uma primeira pergunta, que é... O que seria, neste caso, um recurso computacional? Antes de entendermos aqui o conceito de computação em nuvem, é importante entendermos aqui o que seria um recurso. Um recurso poderia ser um computador, um servidor, um arquivo, um filme, uma imagem. Isso seriam recursos computacionais. E quando nós falamos de computação em nuvem, quando nós falamos aqui de computação em nuvem, basicamente seria a entrega destes recursos computacionais em forma de serviço, via internet. Então, vai existir ali uma provedora que vai nos fornecer esses recursos em forma de serviço. Então, quando nós falamos de serviço, temos que ter ali em conta duas entidades. Então, vai ter uma entidade que vai fornecer este serviço e vai ter uma entidade que vai consumir. Por exemplo, para uma entidade fornecedora, podemos citar ali a Amazon Web Services, que tem ali um leque de serviços que serve ali via internet. E este modelo tem algumas vantagens, como, por exemplo, a questão de redução dos custos. Para eu manter um servidor físico, por exemplo, eu tenho que comprar energia para o funcionamento deste recurso. Mas quando nós falamos de computação em nuvem, não precisamos nos preocupar com isso. Isso fica na responsabilidade da provedora que vai fornecer este recurso em forma de serviço. Outro ponto aqui também tem a ver com elasticidade. Imaginem vocês, por exemplo, num servidor físico que está numa dada empresa, depois de um tempo de utilização, atinge ali um pico, por exemplo, de memória, atinge ali um pico. Eu posso, por exemplo, submeter uma carta à diretoria pedindo a compra de um outro servidor para poder atender ali a demanda. Isso levaria algum tempo, por exemplo. Mas com a computação em nuvem, uma vez que eu tenho acesso aos meus recursos via internet, eu consigo, com um simples clique, por exemplo, aumentar a capacidade deste recurso. Então é um pouco mais fácil em termos de elasticidade. Então quer dizer que se eu estiver a utilizar a computação na cloud, eu não preciso de estar a investir em servidores e em atualizar servidores locais. É isso? Não preciso me preocupar com isso. Okay. Eu tenho um painel web onde consigo fazer isso tudo. Muito bem. Sim. A outra vantagem aqui tem a ver com a eliminação de gerenciamentos complexos. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, em gerenciar aquele recurso. Por exemplo, se um servidor precisa de refrigeração, por exemplo, eu não preciso me preocupar com isso.
isso é a responsabilidade da provedora. A outra vantagem aqui também tem a ver com a escala global. Eu tenho a possibilidade de alocar os meus recursos em diferentes áreas geográficas, ok? Dependendo ali da provedora, que pode ter ali várias regiões onde nós podemos alocar esses recursos. A outra vantagem também tem a ver aqui com a migração rápida dos recursos. Por uma razão qualquer, eu tenho um servidor, por exemplo, em Moçambique, e temos que mudar para a África do Sul. Posso gastar, por exemplo, dinheiro com transporte deste servidor de Moçambique para a África do Sul, mas com a computação em nuvem, uma vez que eu tenho o meu recurso numa dada região geográfica, consigo, com um simples clique ali, mudar a região deste recurso. Então, vou poupar ali com pontos como, por exemplo, o transporte desses servidores físicos de Moçambique para a África do Sul. E porquê que isto pode ter que acontecer? Ou seja, porquê que eu posso querer ter vários pontos geográficos para ter as minhas aplicações, por exemplo? Existem aqui vários fatores. Um deles é a redundância dos dados, por exemplo. Ou por uma razão qualquer, eu estou em Moçambique e coloquei um servidor, por exemplo, na Europa. Mas eu sei que a minha base dos usuários está em Moçambique. Posso ter ali, por exemplo, uma latência muito elevada. Então, decido, por exemplo, mudar o meu servidor da Europa para a África do Sul, para diminuir o tempo de resposta, por exemplo, para diminuir a latência. Sim, a latência é o tempo que demora a aceder à aplicação, é isso? Desde o pedido da aplicação até a resposta. Exato. Está bem. Obrigado. E sobre a redução de custos e elasticidade, isto quer dizer o quê? Que eu não preciso estar a comprar um servidor, imagina que não preciso estar a comprar um servidor a pensar naquilo que vou precisar daqui a 4 anos. Nem preciso de comprar nada, só pago por aquilo que estou a utilizar. A utilizar, sim. Ok. Obrigado. Ok. Bom, claramente nós vamos ali ter um recurso na cloud, teremos que pagar por este recurso. Então, as modalidades de pagamento dos nossos recursos na cloud vão variar ali da provedora, assim como também do recurso. Por exemplo, se eu tenho uma máquina na Amazon Web Service ou numa outra provedora cloud, nós podemos, por exemplo, pagar pela execução desta máquina por hora. Tenho aqui um exemplo simples de uma máquina ali de 1 GB de RAM, por exemplo, que custa cerca de $0,0116 por hora. Então, consigo pagar ali mais ou menos $8,352 por mês pela execução desta máquina. Ou também posso pagar pelo armazenamento. Eu posso alocar ali um sistema de arquivo. Se eu tenho, por exemplo, ali 50 GB de memória ocupada, posso pagar pelo armazenamento. Ou se tenho, por exemplo, uma base de dados com os dados, posso pagar ali pelos dados que vão estar nesta base de dados. Existe aqui um participante que é o Lino Massicante, está aqui a fazer uma pergunta que é muito interessante, que é, então, como é que é feito o backup da informação? Quando temos estas coisas na cloud, como é que é feito? Podemos assumir que não devemos nos preocupar com o backup, que não há risco de perda de informação. Como é que se faz esta gestão do backup? Sim, isto seria uma das funcionalidades que a provedora vai fornecer. Por exemplo, quando nós montamos uma base de dados, temos a possibilidade ali de escolher os intervalos de backup. Então, de uma em uma semana, vamos ter ali um snapshot daquela base de dados, uma cópia daquela base de dados, ou de um mês a um mês. Então, vai depender de como que nós vamos configurar isso na provedora. De uma semana ou um mês, quer dizer que temos backups da última semana ou do último mês, é isso? Os backups são feitos diariamente, regularmente, sim. Não é?
Sim. Ok. Sim, portanto, esta é exatamente uma das grandes vantagens da cloud. Nós temos uma outra solução cloud que é para ter o Primavera, que é um software de gestão Windows, portanto não foi desenhado para cloud, mas nós temos uma solução agora para ter o Primavera na cloud, com acesso com o browser, e os backups também são uma coisa que deixa de ser uma preocupação, porque são feitos backups todos os dias, durante a noite. Portanto, temos sempre ali, no mínimo, uma semana de backups, se for preciso voltar para trás. Sim. Ok? Podemos continuar? Sim, certo. Bom, vou falar aqui dos tipos de computação em nuvem. Esses tipos, para mim, têm muito a ver com o grau de gerenciamento que eu pretendo ter com os meus recursos na cloud. Tendo ali a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço. Para o primeiro tipo aqui de infraestrutura como serviço, eu basicamente vou alugar uma infraestrutura de recursos computacionais a partir da internet. Isso seria, por exemplo, alugar um computador na sua forma mais crua, um computador sem programas ali dentro. Eu serei responsável, neste caso, por instalar ali os programas que esse computador vai precisar. Vou cuidar dos backups deste computador. Vou tratar também de outras questões, como, por exemplo, atualizações. Então, vou ter ali um controle total deste recurso na cloud. Então, isso vai depender ali das minhas necessidades. Se eu pretendo ter uma máquina crua e gerenciar ela no seu todo. Sim. Portanto, aqui estamos só a ter a vantagem de deixar de ter a máquina em casa, Localmente, sim. mas temos que continuar a gerir, A gerir essa máquina. de ter alguém para gerir a máquina. Okay. Esse é o primeiro nível. Okay. Acho que isso é bom, por exemplo, para quem está a começar na cloud e quer ali se adaptar, por exemplo. Temos aqui um outro exemplo que é o PaaS, que é a plataforma como serviço. Isto aqui é mais ideal para aquelas pessoas que estão mais preocupadas em servir aplicações ou empresas que montam aplicações, têm uma aplicação pronta e quer ali ter uma plataforma para publicar esta aplicação. Não quer se preocupar com questões, por exemplo, de gerenciamento de servidores, por ali vai. Simplesmente vai ter ali uma aplicação pronta e vai colocar na plataforma. A plataforma vai se encarregar por servir essa aplicação na internet. Um exemplo concreto disso seria, por exemplo, na DojiBay. Quando nós desenvolvemos as nossas aplicações, utilizamos alguns passes da Amazon Web Services, porque estamos mais preocupados em agregar valor aos clientes ou às pessoas que vão utilizar as nossas soluções e simplesmente levamos a aplicação e colocamos nesses passes. Exato. Portanto, nós não somos nós que temos que nos preocupar com os backups, com a gestão do sistema operativo, com essas coisas. Isso é feito pelo nosso fornecedor de serviço, não é? Sim. E assim também garantimos que eles que têm equipas muito maiores, infraestruturas muito maiores, tratam eles de todas essas coisas e de forma mais eficiente, porque têm equipas a trabalhar 24 horas por dia, não é? Exatamente. Existe uma coisa que também é muitas vezes esquecida quando mudamos para cloud, que é a questão das avarias. Como é que, né? Se nós tivermos um servidor e o servidor avariar, ou haver até pode ser uma avaria tão simples como uma fonte de alimentação, mas o servidor parou e o tempo para recuperar esse servidor pode ser de horas ou pode ser de dias, não é? Com este tipo de soluções cloud deixa de haver essas coisas, porque eles têm redundância nos data centers e nós não temos que nos preocupar com nada disso. Não é? Sim. Além também dos ciberataques que existem cada vez mais e que são cada vez mais frequentes. Aliás, eu falei disso no seminário da semana passada, de vírus e de ransomware
com este tipo de soluções deixam de existir. Ou se existirem, são recuperados de uma forma muito em horas ou em minutos e não em dias, não é? Sim. Ok, continuando aqui. Quanto aos tipos, ainda temos aqui o software como serviço. Normalmente são software que nós utilizamos e vamos ter ali um contrato com a entidade que vai fornecer esse software. Podemos, por exemplo, pagar uma mensalidade por utilizar esse software. Uns exemplos desse software como serviço, temos, por exemplo, aqui o Dex2U, que é um produto da 2GBI. Temos o Pipe Drive, temos o Liquid Planner, que é um software ali para gerenciar projetos. Temos o Slack para mensagens, temos o WeTransfer, temos o GitHub, temos o Microsoft Teams. Nós ao utilizarmos esses softwares, não estamos preocupados em saber como que esses softwares são mantidos. Então, simplesmente pagamos ali um valor mensal para utilizar esses softwares. Então, a entidade que vai fornecer esse software vai se encarregar em gerir, neste caso, o que está por detrás, como, por exemplo, servidor, se existirem, o local onde está hospedado esse software, e simplesmente tem que servir esse software aos seus clientes. Um exemplo prático é este software que nós estamos a usar agora para fazer este evento, que é uma subscrição anual também, que se paga, mas nós não precisamos de nos preocupar com nada, nem sequer precisamos de instalar qualquer software no nosso computador. Isto é 100% web, 100% browser-based, portanto basta ter um Firefox, um Google Chrome, um Microsoft Edge e toda a gente está a aceder e toda a gente está a ver o que nós estamos a ver. Sim. Ok, continuando aqui. Bom, basicamente a relação que existe entre esses tipos de computação é mais ou menos esta. A empresa que vai fornecer um SaaS por dentro vai ter ali um pass, onde vai hospedar, por exemplo, este software. E esses passes, eles abstraem ali complexidades ligadas, por exemplo, a máquinas. Neste caso, seriam o IaaS que eu falei lá atrás. Por exemplo, no caso da 2GBI, nós servimos, a partir do Dex2U, que é um dos softwares que nós desenvolvemos, no formato SaaS, nós servimos este software no formato SaaS, mas contratamos passes da AWS para hospedar esse SaaS. É mais ou menos esta relação que existe entre estes tipos de computação. Portanto, nós compramos ou pagamos uma subscrição de PaaS, de plataforma, e os nossos clientes recebem um software as a service, portanto, um software como um serviço. Portanto, não têm que se preocupar com plataformas, podem aceder em qualquer dispositivo, só têm que ter uma ligação à internet. É isso? Sim, é isso. Okay. Isso tanto para o Desk2U, que é um dos nossos produtos, como para todos os outros que temos desenvolvidos e que são todos cloud neste momento. É o Routiner para a gestão de operações, é o Request para a gestão das requisições internas e é o 2GBI Cloud Primavera também para acesso, para ter um Primavera com acesso browser também. Sim. Bom, vamos falar aqui um pouco agora sobre Amazon Web Services. É uma das melhores provedoras cloud e a maior. Não vou dizer que é a melhor provedora, só para evitar aqui discussões, mas é uma das melhores, a maior provedora cloud. E vou dizer o porquê disto. O primeiro ponto aqui tem a ver com a questão dos serviços. A Amazon conta ali com mais de 175 serviços cloud. São serviços variados, desde de computação, serviços de máquina, serviços de armazenamento de dados, serviços de base de dados
E também tem ali serviços de tecnologias emergentes, como, por exemplo, a inteligência artificial, machine learning, data science. Então, tem ali um leque muito grande de serviços. Se, por exemplo, queres ali montar a sua aplicação, e a aplicação vai precisar ali de vários componentes, como, por exemplo, base de dados, envio de e-mails, um sistema para armazenar os arquivos, tu consegues ter todos esses serviços numa única plataforma, que é a Amazon Web Services. Tendo aqui alguns dos serviços que nós utilizamos na 2GBI, como, por exemplo, o Elastic Cloud Computing, que é um serviço ali de computação. Conseguimos ter ali os nossos servidores para alocar as nossas aplicações neste serviço aqui, que é o Elastic Cloud Computing. Temos aqui o Single Storage Service, que é o S3, onde nós conseguimos colocar as imagens que são carregadas das aplicações. Então, conseguimos ali armazenar essas imagens neste serviço da Amazon. Também temos aqui um outro serviço, que é o Relational Database Service, onde conseguimos ter aqui instâncias de base de dados, como, por exemplo, o MySQL, o SQL Server, Oracle, Postgres. Conseguimos ter aqui neste serviço. O bom disso é que não preciso me preocupar muito com o gerenciamento dessas bases de dados. Então, isso tudo fica fornecido ali pelo serviço RDS. Como falamos ali anteriormente, a questão dos backups. Eu consigo configurar, por exemplo, os backups com um clique. Se eu quero ali os backups diários, semanais, consigo fazer isso tudo a partir de um painel web. Ok, temos aqui mais uma pergunta do Amilcar Borras Gonzalez, que acho que tu conheces, Kevin, e a pergunta é, sendo que o SaaS é o mais abrangente, isto tendo em conta o slide, a relação dos tipos de computação em nuvem, portanto aquele slide que mostraste antes, da relação entre os três, podemos dizer que estes tipos são invelusivos entre si, ou seja, aquilo que eu entendo é que podemos dizer que estes vários tipos são dependentes uns dos outros, ou seja, para ter SaaS tenho que ter PaaS e para ter PaaS tenho que ter IaaS, ou eu posso ter um SaaS sem ter os outros dois? Eu acho que isso depende do nível de consumo. Por exemplo, para uma pessoa que está preocupada em procurar um software para gerir as suas operações, por exemplo, ele só estará ali preocupado com o SaaS, que é esse tipo de computação. Mas para uma pessoa que está preocupada, por exemplo, em montar um software de gestão de projetos, então primeiro terá que se preocupar ali com um PaaS, por exemplo, para alocar esta aplicação e servir o PaaS a quem vai consumir. Acho que a questão aqui, acho que é mais o seguinte, eu para desenvolver uma solução SaaS, eu tenho que depender obrigatoriamente de uma solução PaaS, ou eu posso desenvolver uma solução SaaS e vender uma solução SaaS sem ter essas outras dois níveis. Vou precisar de conhecer um PaaS, por exemplo, para hospedar o meu SaaS. Ok. Sim, vou precisar. Mas eu também posso desenvolver uma aplicação e ter a aplicação alojada nos meus servidores e fazer eu a gestão disso tudo. E aí posso, sim, por exemplo, ter as minhas próprias máquinas no IaaS, pagar pelo alojamento e fazer isso, não é? Não será provavelmente a melhor forma, porque não é a forma mais eficiente, sim, mais flexível. Sim, porque vamos gastar mais tempo em gerir esses servidores do que se preocuparmos mais em entregar valor a quem vai consumir aquele software. Ok. Tá bom. Obrigado. Um outro ponto aqui de por que utilizar a Amazon tem a ver com a disponibilidade ou múltiplas zonas e regiões. O que seria uma zona? Imaginem que seja uma zona como um lugar físico onde eu posso ter um data center da Amazon. E a região seria um conjunto de zonas.
nós conseguimos aqui ter os nossos recursos numa zona específica e, por uma razão qualquer, depois de um tempo, nós temos essa possibilidade de migrar este recurso de uma zona para outra. Ou também podemos ter o mesmo recurso em várias zonas para termos ali redundância dos dados, por exemplo. E temos que ter aqui em conta uma coisa, como eu falei lá atrás, a questão da latência, a questão de tempo de resposta. Se eu, por exemplo, tenho uma aplicação, tem um servidor, né? Coloquei a minha aplicação num servidor, e esta aplicação se comunica, por exemplo, com uma base de dados, então faz mais sentido estes recursos ou estes serviços estarem em regiões ou zonas mais próximas entre si. Assim eu diminuirei ali o tempo de resposta, a latência, quando estiverem ali a se comunicar. Ok. Mas, para além do AWS, quais é que são os outros players do mercado, os mais conhecidos? Temos a Azure, da Microsoft, temos a Google também, Google Cloud. Portanto, esses são os três mais fortes, ou os que têm Sim, os três mais fortes, sim. Os que têm mais serviço e mais oferta, é isso? Sim, sim. E depois também temos alguns ali que são mais específicos. Temos, por exemplo, o Heroku, que é um passe onde nós conseguimos hospedar as nossas aplicações nesses passes. O Azure, a Google e a Amazon são mais completos, conseguem nos fornecer todos esses tipos de serviços. Mas depois temos ali especificações, por exemplo, de plataformas que servem passes para hospedar aplicações. Ok. E para além da Amazon Web Services, AWS, que tem data center na África do Sul, mais alguém desses outros, Google ou Microsoft, também já tem data centers em África? Não sei Não dizer. sabes? Não sei Mas dizer. da última vez que consultaste, já existia da Microsoft ou da Google? Da última vez que tentei criar uma conta na Azure, Sim. não tinha o suporte, por exemplo, a Moçambique. Pois, Não exatamente. sei qual é a situação agora quanto à África do Sul. Tá bem. Eu vou só procurar aqui enquanto tu continuas. Ok. Outro ponto aqui de por que utilizar a Amazon é que a Amazon já é utilizada ali por várias empresas de sucesso, porque temos que aprender ali com pessoas que já utilizam a Amazon, como por exemplo a Netflix, que é uma das grandes provedoras ali de filmes e séries. Um dos serviços que a Netflix utiliza, por exemplo, na Amazon é o S3, para armazenar esses arquivos, esses filmes. Temos ali o Slack, que é um serviço ali de mensagens, também utiliza a Amazon. Temos a Samsung, temos o Airbnb, que também utiliza a Amazon. Temos a Coursera, que é uma plataforma de cursos também, utiliza a Amazon. E temos a BP. Essas são só algumas das empresas que utilizam a Amazon, são várias empresas de sucesso que utilizam ali a Amazon. Estive aqui a consultar muito rapidamente e pronto, o Microsoft tem 2 data centers em África, Ok. South África Norte e South África Oeste, portanto, seja um na região de Joanesburgo e outro em Cape Town. E a AWS também tem 2 data centers, portanto, também na África do Sul. Eu vou deixar os links para quem quiser consultar aqui no chat. Ok. Luiz, não sei se alguém ainda tem uma questão, uma dúvida. Está um pouco... Aqui no chat não está a perguntar nada, por enquanto. Ok. Tudo bem.
Então, vou continuar aqui. Bom, quanto às aplicações da 2GBI, basicamente nós desenvolvemos aplicações baseadas em camadas, porque são camadas separadas, onde eu vou aqui, temos a parte visual das nossas aplicações, que eu posso chamar aqui de front-end, que é a parte onde o usuário comunica ali ou interage diretamente com a aplicação, a parte visual. Temos também os nossos back-ends, que são partes lógicas das aplicações, onde envolve ali desde entidades, lógica de negócio. Então, basicamente, as aplicações na 2GBI são aplicações divididas em camadas, e essas camadas comunicam entre si através do protocolo HTTP, que eu vou falar um pouco mais à frente. Quanto aos backends da 2GBI, são todos backends no formato de API, isso significa que as aplicações que nós desenvolvemos podem ser integradas por outras empresas, ok? Se tem ali uma outra empresa que tem a sua solução e pretende, por exemplo, integrar as soluções da 2GBI nas suas, consegue ali consumir as APIs que a 2GBI vai fornecer para utilizar nas suas aplicações. E essas APIs seguem um padrão de arquitetura, que é o padrão REST. Por exemplo, quando estamos a construir uma casa, nós precisamos de uma planta. Então, a planta vai nos dizer ali como é que temos que construir aquela casa. Temos que seguir ali um conjunto de regras para montarmos aquela casa. Quanto ao software, também é a mesma coisa. O padrão REST tem ali uma série de regras que devem ser seguidas para montarmos ali softwares baseadas no protocolo HTTP. Então, as APIs da 2GBI seguem ali este padrão. E por que os padrões são importantes? Se uma outra pessoa, um outro desenvolvedor, quiser utilizar essa API, vai utilizar as regras estabelecidas no padrão, que são padrões universais. Tem ali algumas regras que deverão ser ali seguidas. Então, uma aplicação que segue todas essas regras que são estabelecidas neste padrão REST é chamada de RESTful, porque ela segue todas essas regras. Queres dar algum exemplo de utilização dessa API em algum produto da 2GBI? Por exemplo, no Request, estamos a usar a API para integrar com outra aplicação, não é? Sim, utilizamos. Queres Sim, posso. Normalmente, quando nós temos uma API, tudo que é elemento da aplicação é consumido via protocolo HTTP. Então, vamos utilizar ali alguns métodos, como, por exemplo, o GET, o POST. O GET, por exemplo, é buscar uma informação da API para fora. Temos o POST, por exemplo, se nós quisermos enviar uma informação de fora para aquela aplicação. Para o nosso caso, por exemplo, do Request, nós temos um ERP que consome uma API da aplicação, que neste caso é o Request. Este ERP busca as informações, por exemplo, de uma base de dados e envia para esta aplicação a partir desta API. Envia ali requisições POST. E também, se esse ERP quiser se alimentar, vai buscar os dados da aplicação a partir do método GET, utilizando ali este padrão REST. Ok, na prática, neste caso concreto, portanto, o Request é um portal, uma aplicação online que permite gerir internamente numa empresa as requisições online, as requisições que as pessoas fazem, as requisições de compra. E quer dizer que, como aquilo é baseado em cima de uma API, podemos ter depois um ERP que está fora, que está no cliente, pode ser o Primavera, pode ser outro qualquer, que pode interagir com este portal das requisições, exatamente, através da API. Não é? Sim, e isso também, se nós mais tarde quisermos, por exemplo, desenvolver uma aplicação móvel. Sim. Então, o que essa aplicação móvel vai fazer é consumir também a API.
Então, uma das vantagens é exatamente esta, termos ali vários tipos de clientes a consumir uma API central. Então, conseguimos ali escalar a aplicação com vários clientes a consumir uma aplicação central. Ok. Continuando aqui, depois temos ali a parte visual das nossas aplicações, ou front-end. São normalmente aplicações desenvolvidas com essa tecnologia da Google que é chamada de Angular. Por que nós utilizamos o Angular? Porque o Angular nos permite ali desenvolver aplicações modulares baseadas em componentes. Por exemplo, para quem desenvolve aplicações, imaginem vocês uma aplicação que precisa de um componente de reporte. Eu vou desenvolver um componente de reporte. Se eu tiver um outro projeto e precisar novamente de um reporte, não preciso desenvolver de zero. Posso utilizar ali um componente que eu utilizei numa outra aplicação, na minha nova aplicação. Então, consigo ter ali aplicações baseadas em componentes. Isso é possível graças ao Angular. E depois de termos ali as nossas aplicações, conseguimos hospedar elas numa plataforma aqui de hospedagem chamada Netleaf. Para além da hospedagem, essa plataforma também nos permite gerir todo o ciclo de vida da hospedagem dessas aplicações, desde os testes. Eu vou colocar ali o meu front-end na plataforma, então essa plataforma vai ficar ali encarregada por testar o que eu estou a enviar. Se tudo estiver ok, vai colocar online. Sim, Luís? Ok. Eu terminei por aqui, mas acho que podemos ainda, se alguém tiver algumas dúvidas, podemos aqui discutir e falar mais um pouco sobre tecnologia. Sim, se alguém tiver aqui mais alguma questão, por favor, ainda temos aqui algum tempo disponível, se quiserem. Vou anunciar aqui também qual é que é a oferta que nós temos neste momento em vigor. Portanto, nós estamos a dar a possibilidade a quem quiser utilizar durante 90 dias gratuitamente a nossa solução, o nosso software Desk2U, que é um software cloud, obviamente. Quem estiver interessado pode fazer o pedido aqui no link que eu vou deixar agora aqui no chat. Deixar aqui o link para o Desk2U, é só deixar o nome e o e-mail e depois nós entramos em contato. Temos aqui mais uma pergunta que é o testador da API que estão a usar também é cloud? Bom, existem vários programas para testar uma API. Um deles é o Postman. O Postman não é cloud, é uma aplicação desktop que nós instalamos no computador para testar uma API. E lembrando que como a API é consumida a partir do protocolo HTTP, por exemplo, se eu quiser fazer um GET, eu posso também testar a API a partir de um navegador. Se for uma API, por exemplo, simples, onde eu tento ali, por exemplo, buscar alguma informação, eu consigo fazer isso também a partir de um navegador. Sim. O Postman, eu estou a deixar aqui o link também. Podem fazer o download da aplicação free. Ok? Falando um bocadinho aqui também do Desk2U. Portanto, o Desk2U pode ser utilizado em vários tipos de empresas e organizações. Pode ser utilizado em empresas que prestam assistência técnica, para gerir os pedidos de assistência e a dar resposta a esses pedidos. Pode ser usado para
qualquer organização, empresa comercial ou de serviços para registrar pedidos de clientes ou pedidos internos sobre determinadas coisas. Por exemplo, preciso de uma viagem, preciso de um alojamento, preciso de comprar determinada coisa, preciso de saber o que é que se passou com o meu recibo de salário durante o mês passado. Portanto, e esses pedidos depois são enviados para as pessoas responsáveis e são monitorizados para saber se estão a ter resposta. Portanto, pode ser utilizado, por exemplo, no ramo da logística e dos despachantes, também para gerir pedidos dos clientes, saber em que fase é que está cada pedido. Portanto, pode ser utilizado em várias organizações, podemos dizer que praticamente em todo o tipo de organizações e empresas. Ok? Temos mais perguntas? Alguém tem mais alguma questão? Bom, se mais ninguém tiver mais nada para partilhar, nós só nos resta agradecer. Eu não sei se quem fez perguntas obteve as respostas que queria, se não podem voltar a insistir, se quiserem. Temos aqui 3 participantes, Amil, Carolino e Eduardo. Ok. Então vou-vos fazer um pedido específico, por favor, a quem está presente, que tema ou temas gostariam de ver tratados em outros seminários ou workshops como este, no futuro. Podem deixar aí as vossas sugestões, que tema ou temas gostariam de ver tratados nos próximos seminários. Nós já temos os seminários das próximas 2 semanas confirmados, portanto, na próxima semana, vai ser na quinta-feira, e vai ser com uma convidada especial, que é a Maria João de Figueiredo, que é empresária, é contabilista, tem uma empresa na área da contabilidade, consultoria, gestão e recursos humanos, com 2 escritórios na região de Lisboa. Também é sócia e fundadora de uma agência de viagens e é, há algum tempo, presidente do Barreirense Futebol Clube, portanto, é uma mulher presidente de um clube de futebol, que, além de futebol e futsal, tem várias outras modalidades, e ela vem-nos trazer um bocado da experiência que tem tido a liderar as equipas à distância e a liderar também o clube desportivo. Daqui a 2 semanas vamos ter também um convidado especial, vai ser sobre tesouraria e gestão da tesouraria provisional, onde vamos anunciar uma aplicação nova que estamos a desenvolver. Hoje de manhã tive a vermos a última versão do protótipo, e vai ser com o Business Coach Hugo Monteiro, que é Business Coach na Action Coach Lisboa, que nos vai trazer também conhecimento sobre gestão da tesouraria, o que é que tem que se fazer para ter uma vida tranquila, e nós vamos mostrar que tipo de tecnologia temos disponível para ajudar as PMEs e as grandes também a viver tranquilamente. Bom, já temos aqui um tanque. Obrigado, Eduardo. Se não houver mais questões, pronto. Obrigado a todos e voltamos a ver-vos na próxima semana. Este foi o seminário 7. O compromisso no final de março foi fazermos 12 seminários em 12 semanas. Portanto, este é o 7. O 8 e o 9 já estão marcados. O 10 está pré-alinhado, mas ainda não pode ser anunciado porque ainda não temos a confirmação oficial. O 11 e 12 também já têm conteúdos e vão ser anunciados brevemente. Obrigado e até breve. Ok? Tchau, tchau. Tchau.